Olá, meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos abundantemente e ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje um assunto muito importante, porque é um assunto que fala sobre o batismo, o modo certo de batizar as pessoas, porque tem pessoas que eles fazem confusão, tem pessoas que ficam confusas. Por quê? Porque existe dois tipos de batismo atualmente. Existe o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E existe também o batismo só em nome de Jesus. Qual dos dois está certo? Então nós vamos meditar sobre o batismo. Rapidamente, eu queria citar para vocês o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Isso daqui quem falou foi Jesus Cristo. Mateus 28, 19 saiu da boca do Senhor Jesus. Ele disse assim: portanto, ide. Jesus ele deu uma ordem para os discípulos. Após ele ter ressuscitado, a primeira ordem que Jesus deu para os discípulos foi essa: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tem versão que diz assim, que Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem outra que diz: ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados e queridos irmãos, esse é o batismo bíblico, o batismo verdadeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós podemos também comprovar isso no próprio batismo de Jesus. Se você for ver o batismo de Jesus, você vai ver que no batismo de Jesus esteve presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você lê em Mateus capítulo 3 ou em Lucas, ali nos evangelhos onde fala sobre o batismo de Jesus, ali você vai ver que Jesus, ele estava sendo batizado por João Batista. E a Bíblia diz que, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba e pousou sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Então você vê que até no batismo de Jesus, o Espírito Santo estava presente, Deus estava presente. Nós vemos o Filho dentro do rio, o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba e o Pai falando lá das nuvens, lá do céu: este é o meu filho amado, para poder comprovar que o batismo verdadeiro bíblico é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, que agora surgiu um grupo de pessoas interpretando erradamente a passagem de Pedro, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro disse: arrependei-vos e sede batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Eu vou explicar para vocês rapidamente isso aí. Por quê? Porque usar o nome de Jesus era uma forma de se expressar. E muitas pessoas erradamente pensam que Pedro estava mandando batizar só em nome de Jesus. E não é verdade. Eu vou citar um exemplo. Até a gente mesmo. Às vezes a gente fala para uma pessoa, você está pregando para uma pessoa, e você diz para aquela pessoa: irmão, você tem que se batizar em nome de Jesus. Você tem que mudar de vida, firmar na igreja. Então, muitas das vezes a gente usa o nome de Jesus. Você fala assim, às vezes você está conversando com um novo convertido, e você fala para ele: irmão, em nome de Jesus você vai se batizar. Ou, você vai se batizar em nome de Jesus. Mas isso daí, meu irmão, é uma pregação. Você não está batizando ninguém, você está pregando. É a mesma coisa que você falar: olha, em nome de Jesus eu vou fazer uma viagem. Em nome de Jesus eu vou arrumar um emprego em nome de Jesus. Quer dizer, tudo que você faz, você costuma usar essa expressão. Então, quando ali no livro de Atos dos Apóstolos, algumas vezes você vê eles usando o nome de Jesus para falar sobre o batismo, não significa que o batismo é só em nome de Jesus. Eles usavam essa expressão, mas quando chegava lá dentro do rio, eles eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê que essa ordem para batizar em nome de Jesus não foi de Pedro, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não foi de Pedro, não foi de Paulo, não foi de Tiago, não foi de João, foi o próprio Jesus quem deu essa ordem. Foi o próprio Jesus. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, não aceite o batismo só em nome de Jesus, porque você está desprezando o Pai e o Espírito Santo. Você está desprezando o Pai e o Espírito Santo. Você vê que Jesus, ele era tão humilde, por isso é que ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você vê que na hora que Jesus mandou batizar, a primeira coisa que ele lembrou foi do Pai. Lá no livro de João tem um versículo que diz: o Pai é maior do que eu. Você pode pesquisar na sua Bíblia, onde Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Mas Jesus não disse: eu e o Pai somos um. Somos um em concordância, em união. Em concordância, em união. Você entendeu, meu irmão? Mas Jesus, ele disse: o Pai é maior do que eu. Então, por isso que Jesus, quando mandou batizar, ele disse: ide em nome do Pai. Primeiro ele lembrou do Pai, do Filho, que era ele mesmo, e do Espírito Santo que eles haviam de receber. Eles haviam de receber o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O nosso Consolador. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, quando você recebe o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está certo. Mas se você receber o batismo só em nome de Jesus, está errado. Está errado, totalmente errado. E você que diz assim: pastor Paulo, eu já fui batizado
só em nome de Jesus. O que eu faço? Você tem que se batizar de novo. Você tem que se batizar de novo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não aceite esse batismo só em nome de Jesus, porque você não está batizado corretamente. Jesus disse que surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui dando para você esse pequeno ensinamento, para você entender a verdade da palavra de Deus. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, você que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não deixa o diabo te enganar. Não deixa. Porque pode chegar para você esses rebatizadores, querendo te batizar de novo só em nome de Jesus, dizendo que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado. Então, cuidado com essas pessoas. Cuidado com esses ensinamentos. Jesus, certa vez, ou seja, João, em uma das suas epístolas, ele disse: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa e nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, cuidado com esses rebatizadores que estão por aí querendo batizar você só em nome de Jesus. Não aceite, porque esse batismo não é verdadeiro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.